Sejam bem-vindos. A nossa análise de hoje parte de um perfil biográfico, assim, fascinante sobre a autora Elisete Arantes. Uma história e tanto, né? Uma história e tanto. É um emaranhado de literatura, pedagogia e uma resiliência notável. E o nosso objetivo aqui é meio que desvendar isso, como uma paixão criativa que foi, sabe, interrompida de um jeito tão brutal. Lá na juventude. Isso, na juventude. Como é que ela não só sobrevive, mas ela ressurge décadas depois e mais forte? E profundamente conectada a essa outra carreira dela, de formar professores. É uma história sobre como as feridas podem, de certa forma, ensinar a curar. Exato. E essa história, ela nos força a fazer uma pergunta que é, para mim, fundamental. Qual? O que acontece quando uma semente de talento encontra um solo hostil? A trajetória da Elisete não é só sobre superação pessoal, né? Não mesmo. É quase um estudo de caso, sobre como uma experiência negativa pode ser transformada num propósito de vida. Que é? Garantir que outros jovens talentos encontrem um terreno fértil, sabe? A jornada dela parece fechar um ciclo de uma maneira muito, muito poderosa. Vamos começar então pelo início, né? Pelo momento da fratura. Pelo trauma. Isso. A fonte nos leva para a adolescência da Elisete. Ela tinha 13 anos. Era uma leitora, assim, voraz. Certo. Inspirada por gigantes, né? José de Alencar, Machado de Assis. E depois de ler Iracema e Helena, ela sentiu aquela centelha e escreveu a primeira história dela. Ah, que legal. Um conto chamado O Menino da Casa Vermelha. É um momento de vulnerabilidade pura, né? Escrever pela primeira vez é como mostrar para alguém um pedaço da sua alma que nem você mesmo conhecia direito. Totalmente. Você espera, no mínimo, curiosidade, um incentivo, talvez. É um ato de coragem. Muita coragem. Mas a coragem dela foi recebida com 2 golpes. Um atrás do outro. Imagino que não foi bem recebida, né? Nada bem. Primeiro, ela mostrou o conto para uma colega de classe. A reação: risada. Ah, não. Risada e descrença, sabe? A colega duvidou que a Elisete, que ela mesma pudesse ter escrito aquilo. Puxa, já é um balde de água fria aí. Já é. Mas o golpe final, assim, de misericórdia, veio da figura de autoridade na sala. A professora. Aí complica. Ao ler a história, a reação dela foi, segundo a fonte, fazer uma cara de desprezo e jogar o caderno de lado. Nossa, é um detalhe devastador. Porque não foi uma crítica, né? Não foi uma conversa. Não. Foi um gesto de desdém, um descarte. Exato. Na cabeça de uma adolescente de 13 anos, a mensagem é inequívoca. Isso que você fez não tem valor. E por consequência, você não tem valor como escritora. Exatamente. O poder de um professor nesse estágio é uma coisa imensa. Eles não são só transmissores de conhecimento. Eles são validadores de identidade. E o mais impressionante é a memória seletiva do trauma. A fonte diz que a Elisete não se lembra do nome da professora. Sério? Nem da disciplina que ela lecionava. O que ficou gravado foi a emoção, a imagem daquele gesto. O desprezo. Um desprezo anônimo, mas com um impacto que, nossa, durou décadas. O resultado direto foi que ela parou de escrever. Claro, a criatividade secou ali naquele exato momento. Isso ilustra perfeitamente como a criatividade é frágil, né? Nessa idade. Uma criança não tem um arcabouço emocional de um adulto para processar a rejeição. Não tem mesmo. Ela não pensa, essa é só a opinião de uma pessoa. Ela pensa, eu não sou boa o suficiente. É isso. E o silêncio que se seguiu, essas décadas todas sem escrever, representam um tempo que ela levou para reconstruir a confiança que foi estilhaçada por um único gesto. A professora, com aquele ato, não rejeitou um texto. Ela podou o crescimento de uma identidade. E essa poda que torna o que vem a seguir tão impressionante. Pois é. Por décadas, a escrita ficou ali, adormecida. Mas a vida profissional dela tomou um rumo que, olhando agora em retrospecto... Parece uma resposta. Parece uma resposta direta àquele trauma. Ela se tornou pedagoga. E mais especificamente, desde o ano 2000, ela trabalha formando professores. Olha aí. Lá no Núcleo de Tecnologia Educacional, o NTE de Natal. O que me parece fascinante aqui é que talvez essa escolha de carreira nem tenha sido um plano consciente, tipo, vou corrigir o passado. Você acha que foi mais instintivo? Eu acho.
pode ter sido algo mais orgânico. Talvez a pedagogia tenha se tornado o refúgio onde ela podia exercitar a criatividade de forma segura. Faz sentido. Uma criatividade aplicada a um propósito prático e validado, que é a educação, sabe? Era um jeito de manter a chama acesa sem ter que se expor de novo àquela vulnerabilidade da escrita literária. E a abordagem que ela desenvolveu nessa carreira, para mim, essa é a chave de tudo. Sim. A fonte descreve a pedagogia dela como única. E a palavra que define o método dela é lúdico. Lúdico. Ela usa o jogo, a criatividade, o prazer como as principais ferramentas de ensino. É o oposto absoluto da rigidez e do desprezo que ela encontrou na escola. Exatamente. O lúdico é uma filosofia de ensino que diz: vamos experimentar, vamos errar, vamos nos divertir no processo. É criar um ambiente seguro. É um ambiente que encoraja o risco, que celebra a tentativa. Pensa na ironia disso. A mulher que foi silenciada por uma abordagem pedagógica, fria e autoritária, Sim. dedicou a vida a ensinar o exato oposto. Ela forma professores para que eles sejam a antítese daquela figura anônima que a marcou tão profundamente. E a evolução do trabalho dela mostra isso. Ela começou ensinando fotografia digital, stop motion, Que já são formas de arte, né? de contar histórias. Exatamente. Contar histórias visualmente, e hoje ela está na vanguarda, ensinando sobre inteligência artificial generativa, produção de vídeos, uso de aplicativos do Google. Ela não parou no tempo. Não mesmo. Ela abraça o novo, o que é uma característica essencialmente criativa. Sem dúvida. E essa adaptação tecnológica é mais um contraponto à experiência dela. Aquele gesto da professora foi um ato de fechar portas, de dizer: isso não pertence aqui. Sim. Carreira da Elisete é sobre abrir portas. Ela pega a tecnologia, que para muitos professores pode ser intimidadora, e transforma numa ferramenta lúdica, num novo tipo de caderno onde eles e os futuros alunos podem se expressar sem medo. Nossa, é verdade. Cada workshop que ela dá é uma pequena rebelião contra o método que quase a destruiu. E enquanto essa carreira sólida como educadora se desenvolvia, a escrita, ela começou a dar sinais de vida de novo. Em 2007, ela timidamente voltou a publicar, usando uma plataforma online, a revista eletrônica Overmundo. Sim, eu vi isso. Escreveu poemas como A Ponte Entre Mim e Ti, crônicas tipo O Amor Não Tem Cor. Foi um retorno gradual, num espaço talvez menos intimidador. Foi o teste das águas. Depois de décadas, ela estava se permitindo ser escritora de novo, mas num ambiente diferente, com regras diferentes. E então, um evento global inesperado parece ter sido o catalisador. Que transformou esse riacho em enchente, né? Exato. Sim, a pandemia de 2020. A fonte é bem clara ao dizer que o isolamento, a solidão, a saudade da família, Tudo isso a levou a mergulhar na escrita de uma forma muito mais intensa. Foi um mecanismo para lidar com uma realidade que ficou de repente restritiva e angustiante. A escrita, nesse contexto, vira uma ferramenta de sobrevivência emocional. É impressionante. Quando o mundo exterior encolhe, o mundo interior precisa se expandir. É uma boa forma de colocar. Para ela, criar histórias foi uma forma de construir refúgios, de viajar sem sair de casa, de processar o medo e a incerteza, transformando em fantasia e aventura. A necessidade de se expressar se tornou mais forte do que qualquer memória antiga de desaprovação. E a produtividade foi espantosa. Foi nesse período que ela escreveu as obras que se tornariam seus primeiros livros infantis, uma atrás da outra. Sim. As Travessuras dos Irmãos Pinga-Fogo e o Vira-Lata Piaba. O Reino Mágico e as Princesas de Luz. A Flor Invejosa. E tem o Charles o Jumento Poliglota. Esse mesmo. Uma explosão de criatividade que estava represada, né, por muito tempo. E a escolha pelo gênero infantil também é muito simbólico. Ela voltou ao universo da infância, talvez para reescrever, de certa forma, a própria história dela com a criatividade. Como assim? Ela está oferecendo para as crianças de hoje os mundos mágicos e as aventuras que, como criadora, lhe foram negados naquele momento crucial da própria infância dela. Puxa, eu nunca tinha pensado por esse lado. Faz todo sentido. Pois é. Vamos focar um pouco no primeiro livro publicado dessa leva. As Travessuras dos Irmãos Pinga-Fogo e o Vira-Lata Piaba. Certo. A princípio, parece uma obra infantil clássica.
para crianças de 8 a 12 anos, cheia de peripécias e tudo mais. Mas ao ler o perfil, um detalhe me saltou aos olhos. Qual? A obra é descrita como sendo igualmente, ou talvez ainda mais, apreciada pelo público adulto. E isso levanta uma questão importante. Por quê? O que há nessa história de travessuras que captura a atenção de um adulto? Exato. A resposta que a fonte aponta está numa palavra: nostalgia. Nostalgia. O livro não é só uma aventura, é um portal. Ele evoca um Brasil rural, um tempo e um lugar que para muitos adultos representa a infância, sabe? Um mundo com um ritmo diferente. Consegue dar mais corpo a essa ideia? O que seria esse Brasil rural que ressoa tanto? Pelo que a fonte sugere, não é só um cenário, é uma atmosfera. É a infância com o pé no chão, o cheiro de chuva na terra, a liberdade de brincar na rua até escurecer, a dinâmica familiar da época com uma disciplina que podia ser dura, mas que era envolta em afeto. Entendi. Para uma criança de hoje, a história de um castigo por uma travessura é só parte da trama. Para um adulto, essa mesma cena pode evocar a memória do próprio pai, da própria mãe. E te faz refletir. E faz a pessoa refletir sobre a passagem do tempo, sobre os valores que foram passados, sobre o que realmente importa na vida. Então o livro funciona em duas camadas de leitura. Ao mesmo tempo. Exatamente. Para uma criança de 10 anos, é uma história divertida sobre dois irmãos e seu cachorro. Ela lê sobre as consequências das ações deles. Certo. Para um leitor de 50 anos, a mesma história se torna uma meditação sobre a própria vida. Os irmãos Pinga-Fogo podem ser ele e o irmão dele. A dureza da disciplina o faz pensar na própria educação. É uma escrita muito rica, então. É uma escrita que consegue ser simples na superfície, mas que carrega uma profundidade emocional que só uma vida de observação, de ensino e de superação poderia produzir. É a sabedoria de uma pedagoga e a alma de uma contadora de histórias. Finalmente, em paz. Trabalhando juntas. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente junta as peças, a jornada da Elisete Arantes é tudo menos uma linha reta. Com certeza não. Começa com um trauma criativo, um silenciamento que durou décadas. Esse silêncio é preenchido por uma carreira dedicada a criar espaços seguros para a criatividade dos outros. E, finalmente, uma crise global força uma catarse que resulta numa floração literária tardia. Sim. Mas incrivelmente rica. É a prova de que a nossa linha do tempo criativa não é definida pela idade. A paixão pode ser adiada, suprimida, mas não necessariamente extinta. Sim. E no caso dela, as experiências vividas nesse intervalo, toda a bagagem dela como educadora, não foram um desvio. Foram o que deu à escrita tardia dela a profundidade e a ressonância que ela tem hoje. Parece que a pedagogia e a escrita dela estão completamente entrelaçadas. Mais do que entrelaçadas. Eu diria que a pedagogia dela foi a curativa para a ferida literária dela. Uma curativa. Gostei disso. Ela não apenas superou a crítica da adolescência. Ela dedicou a vida a construir o antídoto. Sim. Ela finalmente se sentiu segura para sair e contar suas histórias. Isso nos deixa com um pensamento final para reflexão. A fonte enfatiza que a Elisete foi profundamente marcada por uma professora da qual ela nem sequer lembra o nome. É impressionante isso, né? É muito. A memória é de um gesto, uma expressão, um caderno descartado. A figura é anônima, mas o impacto definiu décadas da vida dela. É verdade. E isso nos leva a uma pergunta: quantos de nós somos moldados, para o bem ou para o mal, por esses encontros fugazes, por palavras e gestos de pessoas anônimas que cruzam o nosso caminho? E qual é o verdadeiro poder de uma memória, mesmo que fragmentada, para traçar o mapa de uma vida inteira?